galerinha do 8º ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem aí, cumprindo direitinho as recomendações, tá bom? Que a gente já tem ouvido nesses dias para prevenção, para evitar o contágio, né, do coronavírus. Então quero também mandar um abraço aí para todos do 8º ano, dizer que estou com muita saudade de vocês, né, de vê-los ali na escola. Mas esperamos em Deus de que isso logo se resolva, né, e a gente volte às nossas atividades normais. Então um abração aí pro Laércio, Alvorada, Dom Lucas, Gustavo também, Pedro, abração Pedro para você, as meninas também, né, a Deise, um abraço especial aí para Vitória também, para Lilian, bom, para Manu, um abraço aí para todos vocês. E hoje nós teremos uma aula de ciência, iremos ver um pouquinho aí a ciência, tá bom? Então vocês podem pegar o livro de vocês e abrir lá na página 22, no livro de ciências, e nós estaremos vendo aí um pouquinho sobre a nutrição e a digestão, tá bom? Então abra aí o livro na página 22 e iremos ver um pouquinho da nutrição e da digestão, ok? Então quem não está com o livro ainda, pausa aí o vídeo e vai lá pegar o seu material, tá bom? Então vamos lá. Nutrição, página 22, diz assim: observe que interessante a visão que o artista plástico Arciboldo tinha sobre a relação dos alimentos com o ser humano. A imagem é um retrato de Rodolfo II, imperador do Sacro Império Romano, mas recebeu o nome de Vertumnus. Segundo os gregos, esse é o nome do deus das estações. Por isso podem ver na pintura os aspectos das diferentes estações. Bom, aí nós temos a pintura, né, o retrato do imperador, logo abaixo aí no livro de vocês, tá bom? E aí nós podemos observar nessa pintura aí várias coisas, né? Vários vegetais, vários alimentos. E é interessante quando ele fala que esses alimentos aí estão representando as estações do ano, né? Então é uma representação disso também. A gente vê aí algumas mais escuras, outras partes mais vermelhas, outras mais floridas. Então é uma representação das estações do ano, tá bom? E aí, logo na página 23, nós temos um exercício que nós iremos responder. Não tem como passar para vocês fazerem em casa, mas vamos logo fazer aqui juntos, tá bom? Página 23, nós temos aí já a primeira pergunta, né? Está na letra A, que diz assim: que vegetais aparecem em cada parte do corpo e quais estações representam? Então nós vamos dizer quais vegetais que aparecem lá e quais estações ele está representando, tá bom? Então já deixei logo aí a resposta, mas ela é apenas para você ter uma base. Ela pode ser diferente também, não tem problema. E use a sua criatividade, você está livre para colocar a resposta do seu jeito, desde que esteja pelo menos parecido com essa, é claro, né? A gente vai usar essa como base, tá bom? Então a resposta diz o seguinte: a parte clara, né, com hortaliças e frutas, representam o verão. As flores
típicas da primavera e uma parte mais escura, em que se observam mais legumes e cereais. Então, a parte que tem mais legumes e cereais, elas estão representando aí a parte, né, ou a primavera. Deixa eu repetir aqui, né? Teve aqui as flores típicas da primavera, né? As flores representam a primavera e uma parte mais escura em que se observam mais legumes e cereais representam as estações frias, né? Então você vai colocar aí a sua resposta mais ou menos parecida com essa aí, tá bom? Vamos lá para a letra B? A letra B diz assim: qual a importância dos alimentos para a sua vida? Bom, nessa parte aqui você vai colocar a sua resposta, né? Qual é a importância dos alimentos para a vida humana? Então, qual é a importância dos alimentos para a nossa vida, sua vida? Por que eles são importantes? Então, posso dar aqui algumas dicas, né? Você vai criar aí a sua resposta, tá bom? Eu vou colocar aqui, você cria a sua. Mas será que os alimentos produzem energia para o corpo? Será que os alimentos eles nos fornecem vitaminas, né, para o nosso corpo? Então aí fica a dica e você vai colocar a sua resposta, tá bom? A letra C diz assim: mesmo tendo vivido tanto tempo atrás, Arcimboldo trouxe à sua arte um conceito muito importante. O conceito é o seguinte: boa parte do que somos vem daquilo que comemos. Veja que frase interessante essa aí, né? Esse aí, Laércio, ó. Boa parte do que somos vem daquilo que comemos. Qual a relevância desse conceito para a sua vida? Você entendeu aí esse conceito? Entendeu aí, Vitória? Entendeu, Deise? Então, qual é a relevância, qual a importância desse conceito para a sua vida? Aplicar isso na nossa vida. E aí ele diz o seguinte: relacione essa informação com a importância de uma alimentação saudável, né? E aí o que a gente pode ver? Você vai dar a sua resposta aí. Tem uma sugestão aí, mas fique à vontade para dar a sua resposta. Nós vamos ver o seguinte: hoje, boa parte dos alimentos que nós ingerimos, ele já vem com algum tipo de veneno, né, ou conservante. E será que isso traz prejuízo para a nossa saúde? Traz prejuízo no futuro, né? Hoje dificilmente você, se não plantar em casa, dificilmente você vai encontrar, por exemplo, um tomate que não tenha veneno, tomate orgânico, né? Você vai no supermercado, os alimentos, os enlatados, os que estão empacotados lá, sempre tem conservantes para manter aquele alimento por mais tempo, né? Conservar por mais tempo. E nós estamos aí ingerindo isso todos os dias e às vezes em grande quantidade. E isso tem causado muitas doenças, não a curto prazo, mas a longo prazo. Isso, a conta tem chegado, né? Tem causado muitas doenças nas pessoas. Então ele diz aí que boa parte do que somos vem daquilo que comemos. Hoje, se nós olhamos, às vezes muitas pessoas já de uma certa idade, com saúde um pouco mais debilitada, talvez hoje estão colhendo aquilo que elas plantaram anos atrás. E por isso fico alerta para nós, né, Lília? Para a gente saber plantar hoje, porque a colheita ela vem lá no futuro. Então é interessante essa frase aí de Arcimboldo quando falou isso aí. Ó. Bom, ainda na página 23 nós temos aí um tópico falando sobre a nutrição. Ele diz o seguinte, Pedro: nutrição
é o conjunto de processos pelo qual as substâncias presentes nos alimentos são incorporadas e utilizadas no metabolismo de um organismo. Então, aquilo que nós comemos, viu, Gustavo? Aquilo que nós comemos, elas são incorporados, né, as vitaminas, tudo que existe ali, as proteínas, tudo que existe nos alimentos, eles são incorporados e são utilizados no metabolismo do nosso organismo, né? A nutrição se inicia com a ingestão dos alimentos e segue até o seu uso final pelas células. A partir do momento que ingerimos um alimento, ali já começa o processo de nutrição. É como se o nosso organismo fosse uma grande máquina e quando a gente ingere os alimentos, ele separa aquilo que é útil para o corpo e aquilo que não é útil. Aquilo que é útil, ele usa, o corpo usa para o seu benefício, e aquilo que não é útil, ele descarta, tá bom? Então, nos animais, o sistema digestório é responsável por obter dos alimentos ingeridos os nutrientes necessários para cumprir diferentes funções relacionadas à liberação de energia, ao crescimento, à locomoção e também à reprodução, e assim por diante. Então, os alimentos, eles liberam energia, e aí, através dessas energias que são sugadas, digamos assim, dos alimentos, que são puxadas dos alimentos, extraídas dos alimentos, se pode efetuar o crescimento, a locomoção, a reprodução, exercer as atividades, digamos assim. A nutrição é fator essencial à manutenção da saúde. Para manter o bom funcionamento do organismo, deve-se ingerir quantidades adequadas de nutrientes contidos nos mais variados alimentos. Então, para quem pode, é sempre bom, né? Talvez ter uma consulta com um nutricionista, que é alguém que estudou essa área, que pode nos dar uma orientação, porque a vida ela tem que ser um equilíbrio. O demais, o exagerado, ele prejudica, mas também o de menos, é claro, vai fazer falta e prejudica da mesma forma. Então, o que o autor aqui, no livro, ele diz é que devemos ter uma alimentação saudável e equilibrada. Então, isso é que é fundamental para a nossa saúde, né? Lá na página 24, nós temos aí a formação e organização das células e tecidos. A partir do momento em que uma pessoa é gerada, a primeira célula ela se divide e aí passa a originar outras células e fazer seu corpo crescer. Então, o processo dessa divisão celular, ela nunca termina, né? Muitos dos tecidos, como o epitelial, o sanguíneo, nós vamos ver isso aqui mais na frente, o que é isso, são renovados diariamente. E isso somente é possível porque os alimentos, principalmente os que contêm proteínas, fornecem a matéria-prima para a construção dessas novas células, tá? Então, por isso que é interessante a gente conhecer um pouquinho dos alimentos, porque cada alimento ele tem uma função ou uma importância para o nosso corpo, né? Ele tem um benefício para o nosso corpo. Então, às vezes, se nós não conhecemos isso, às vezes deixamos de consumir alguns alimentos e aí pode acarretar algum problema por falta de algum nutriente, de alguma proteína que contenha naquele alimento, mas às vezes nós não gostamos ou não ingerimos aquele alimento, tá bom? A liberação de energia. Os alimentos fornecem energia necessária para todas as atividades do corpo, como manter a temperatura constante, movimentar os músculos, transmitir impulsos nervosos e muitos outros processos. Então, os alimentos, eles nos dão essa energia
para podermos desempenhar as nossas atividades diárias, né? Para podermos correr, por exemplo, brincar, movimentar os nossos músculos. Então é tanto que uma pessoa que ela não se alimenta ou se alimenta mal, ela vai ficando cada vez mais fraca, ou cada vez mais com menos energia, com menos disposição para essas atividades. E aí ele colocou aí alguns alimentos que são ricos em energia, né? Podemos dizer os alimentos energéticos, que são ricos. Esses alimentos mais energéticos, né, são alimentos ricos em carboidratos e lipídios. Aí mais na frente nós vamos ver um pouquinho quais são esses alimentos, tá bom? E ele diz também que os nutrientes também têm a função de regulação, para que todo o sistema do organismo funcione de modo organizado. Alguns alimentos contêm nutrientes que ajudam a controlar todas as funções. No caso, são as vitaminas e os sais minerais.